Está aqui, Ele sempre vem, suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus. Obrigado, irmã Rosana, por esta música tão inspiradora. Boa noite para todos. Eu sei que não é fácil, quarta-feira em São Paulo, chegar a tempo para os cultos de oração. Sabemos da dificuldade que muitos enfrentam ao vir do trabalho, o trânsito maluco que temos aqui em São Paulo, né? Isso é complicado, mas graças a Deus já temos um bom número de pessoas aqui. Eu quero desafiar você para que na semana que vem você traga alguém, ou então pelo menos você convide, tá? Você, durante essa semana, vai ligar para alguém dizendo, olha, eu quero que você esteja conosco na próxima quarta-feira. É uma pena que a pessoa vai perder uma parte do estudo que vamos fazer. Durante 3 quartas-feiras, se Deus permitir, eu estarei aqui estudando uma temática aqui, alguns assuntos especiais, e eu espero que você possa ser fortalecido na fé e aprender um pouco mais da palavra de Deus, além dos momentos de oração que nós teremos. Agradecemos ao irmão Eliezer por ter nos convidado aqui para participar desta série de palestras. Já tivemos outros pastores aqui também falando para o Senhor. Quero, antes de começar o meu assunto propriamente dito, eu quero ler um texto que está no livro dos Salmos, Salmo 29. Os senhores
perceberam que nós cantamos um hino muito especial, Poderoso Deus, não é isso? O tema da música que nós estaremos sempre cantando aqui como música oficial, Poderoso Deus. E depois os senhores vão entender o porquê deste hino, o Poderoso Deus. Mas só para você ter uma ideia, eu quero que você agora acompanhe o Salmo 29. Tem algo aqui muito bonito neste Salmo, que diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Vem um termo que é usado em todos os demais versos que nós vamos ler, que é sobre a voz de Deus. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é o que, irmãos? Poderosa. A voz do Senhor é cheia de quê? De majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as coças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Um dia desse eu estava lendo este salmo, e a minha atenção foi voltada para essa expressão do rei Davi sobre a voz de Deus. E eu comecei a pensar na voz de Deus. Pensem comigo agora, um dia esse universo sem nada. Existem coisas que eu nunca vou entender, nem você nunca vai entender. Pelo menos 3 coisas nós nunca vamos entender. Primeiro, espaço. Eu não sei aonde começa o espaço, nem aonde termina. Será que alguém sabe? Einstein, o grande cientista, ele criou a teoria da relatividade e tentou explicar o universo e tal. Mas sempre fica uma pergunta. O universo, vamos dizer que ele tem um início. E vai até onde esse início? Ou esse fim? O universo, ele começa num lugar e termina no outro. E depois dele não existe nada? Espaço é uma coisa que nós nunca vamos entender. Aonde começa e aonde termina espaço. A única coisa que eu sei aonde termina é a minha pele, termina meu corpo. O limite do meu corpo é exatamente na minha pele. Por isso tem aquela frase: eu não gostaria de estar na pele de fulano de tal, né? Que é o seu espaço. Né? Além do espaço, existe uma outra coisa que você nunca vai entender: tempo. Quando começou o tempo e quando ou aonde termina o tempo? Nós nunca vamos descobrir isso. E quando a gente vem para a pessoa de Deus e começa a estudar essa pessoa majestosa, aí surge uma série de perguntas. Como é que Deus sempre existiu? Ele nunca teve início, nunca vai ter fim? Isso está além da nossa imaginação. Pensem agora comigo, o universo vazio, e em dado momento, uma voz poderosa começa a se manifestar em todos os lados deste universo. E em dado momento, a poderosa voz de Deus é pronunciada, e ele diz: haja céus, haja a terra, haja estrelas, haja sóis, haja galáxias. E em dado momento, queridos, o universo foi sendo modelado
um design perfeito começou a ser montado através da poderosa voz de Deus. E Deus olha então para este planeta que foi criado pela voz dele, pela poderosa voz de Deus. Ele olha sem forma e vazia. E em dado momento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo resolvem criar seres vivos, seres especiais neste planeta. E ele diz: haja luz, haja separação entre águas e terra, haja plantação, haja animais, e começar a aparecer uma infinidade de animais. No quinto dia, Deus faz grandes animais. E no sexto dia, Ele continua criando mais seres. E finalmente, Ele pensa: vamos criar o homem. Eu gosto de pensar que quando Deus foi criar o homem, Ele não disse: haja o homem, ou apareça o homem. Ele poderia, através da sua poderosa voz, como criou o sol, a lua, as estrelas e todos os seres vivos deste planeta, ele poderia dizer: apareça o homem. Mas ele não fez assim. Eu quero que você agora olhe no Salmo 8, por favor. Porque nessas três quartas-feiras, eu vou falar sobre Deus restaurando a imagem dele no homem. Eu gostaria que você olhasse Salmo 8, verso 3 em diante. Quando contemplo os céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. O salmista, quando começou a olhar para o céu criado por Deus, ele começa agora a pensar no homem. E ele imagina, se Deus criou o universo, bilhões de galáxias, será que Deus se importa comigo? Quem é o homem para que dele te lembres? Foi a pergunta que ele fez. E fizeste o homem um pouco menor do que Deus, e de honra e de glória o coroaste. Vamos pensar por alguns momentos, Deus criando o homem. Deus criou os céus e a terra e criou o homem. Só que tem um texto na Bíblia, e você agora vai ser o texto principal nosso, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, por favor. Logo depois desse texto eu vou falar algumas poucas palavras, eu quero mostrar aqui algumas gravuras rapidamente. Nós temos aqui em Gênesis capítulo 1, os versos 26 e 7. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Houve um homem chamado Alex Carrel, cientista que ganhou o Prêmio Nobel de Filosofia. Esse homem, ao escrever um livro, ele colocou uma frase relacionada com o homem que ficou famosa nos Estados Unidos: o homem é um grande desconhecido e estranho. O homem é um grande desconhecido e estranho. Quando você estuda
a vida de alguns cientistas, você descobre que um bom número deles não acredita no que a Bíblia ensina, que o homem foi feito à imagem de Deus, saiu das mãos de Deus. Do outro lado, nós encontramos uma multidão de crentes que acredita que fomos feitos por Deus. Só para a gente ter uma noção do que eu quero explicar, eu vou mostrar umas poucas gravuras aqui, por favor, coloque aí para a gente. Eu quero fazer rapidamente aqui um contraste entre o que a Bíblia ensina e o que os cientistas ateístas e relativistas ensinam. O senhor que Charles Darwin escreveu um livro chamado A Origem das Espécies em 1859. Eu estive olhando esse livro, é um livro impressionante. Existe um livro nosso, escrito por um ex-satanista, Roger Morgan. Esse ex-satanista que tornou-se um homem de Deus, ele conta a história dele no livro e como ele se converteu, como aceitou a mensagem adventista. Uma vez o diabo, com ódio dele, querendo matar, porque ele estava vindo para a igreja adventista, e ele disse uma frase, o inimigo: fui eu quem deu sabedoria para Charles Darwin fazer aquele livro, porque eu queria tirar da mente humana a ideia de que Deus é o Criador. E tem uma coisa curiosa. Os senhores sabem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu em 1844. Exatamente 15 anos depois, quando a Igreja Adventista estava começando a ensinar a mensagem angélica de Apocalipse 14, versos 6 e 7, dizendo que Deus é o Criador dos céus e da terra, devemos temê-lo, porque temer Deus e reverenciá-lo, porque Ele é o Criador. Então, Satanás trabalhou através daquele homem para que criasse um livro e surgisse a teoria do evolucionismo, para tirar da mente humana a pessoa de Deus como um Criador. E hoje é propagado em todas as grandes faculdades do mundo o ensino, a teoria de que o homem não veio de Deus. A teoria é exatamente esta, que o homem surgiu como consequência do nada e finalmente apareceu aí na sua primeira etapa através de um símio, de um simplesmente macaco. Pode passar, por favor. E este macaco foi se evoluindo, depois passou a ter uma fase, uma etapa intermediária, o Homo erectus, e foi se evoluindo, a tal ponto, pode passar, de surgir então o presente ser chamado homem. Aí está uma gravura mais famosa de Albert Einstein, de que o homem hoje é um homem sapiensis. Então ele está nesta fase. É isso que ensinam as escolas aí do mundo. Pode passar, por favor. E eles acreditam que o ser humano ele vai continuar se evoluindo a tal ponto de chegar a um futuro não muito distante, a um ser como se fosse um extraterrestre, porque ele está se evoluindo. Agora, surge uma observação, pode passar, por favor. Se pudesse você viver eternamente, qual desses personagens você escolheria para ser? O primeiro, o último ou o segundo? Essa é a pergunta feita para os evolucionistas, porque eles ensinam exatamente isso. Aí a gente faz a pergunta. Vamos pensar, se você pudesse viver eternamente, qual desses três você gostaria de ser? De modo geral, pode passar. As pessoas acreditam que é melhor ficar com o presente homem, isto é, o tipo de homem que existe hoje no mundo. Esta é a ideia evolucionista. Pode passar, por favor. O presente, evidentemente, revela-se como a situação mais vantajosa
na visão evolucionista do ser humano. Ou seja, se o homem deseja ser o que é hoje, então surge uma questão muito séria, pode passar. Aí, o ser humano pensa só em uma coisa: viver intensamente o presente. Porque ele sabe que o futuro é incerto, então ele aproveita o máximo que pode. Ele faz tudo o que pode nesta faixa etária de 70, 80, 90 anos. Ele passa a viver o presente. Simplesmente isto. Pode passar, por favor. Agora pensemos do outro lado. Pensemos em um ser humano sendo criado pelas mãos de um Deus todo-poderoso. A criação divina. Deus criou o homem, Adão. Por favor, pode passar. E este homem, infelizmente, nós vamos ver aí na série de estudos que eu quero fazer aqui, eu vou fazer 3 estudos especiais. Este ser humano perfeito, glorioso, criado à imagem de Deus, infelizmente, pecou. E como consequência, ele foi perdendo a imagem de Deus em si. Ele foi cada vez mais se deteriorando. E aí tem um exemplo de um dos reis cruéis do passado, de Bazã. Pode passar, por favor. E hoje temos o homem presente. Tá? Então temos aí 3 fases. O homem antes do pecado, o homem no passado, aquele homem bruto, e finalmente chegamos ao século 20 e 21. Pode passar, por favor. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que há uma esperança para o homem quando ele passa a crer em um Deus. Ele passa a ter esperança de um futuro glorioso, vida eterna, quando Deus vai restaurar o homem. E aí surge a pergunta: qual é? Vejamos. Se pudesse viver eternamente, qual desses personagens você não escolheria ser? Pare um momento. Qual dos 3 você gostaria de não ser? Já escolheram? Pode passar. Exatamente o presente. Por que não? Porque eu preferiria ser o Adão antes do pecado, ou o Adão depois que Jesus restaurar tudo, não o presente. Então a gente vê aqui o contraste entre o evolucionismo e o criacionismo em questão de esperança. Pode passar. O presente, sem dúvida alguma, revela-se como a situação menos vantajosa. Por quê? Tendo em vista a visão criacionista da origem, perfeição e destino, vida eterna do homem. Portanto, estamos aqui neste mundo apenas de notar a diferença? Por isso, quando a pessoa vem para a igreja adventista do 7º dia, ela passa por momentos difíceis. Eu conheço centenas de histórias de pessoas, algumas vivenciei, pessoas que vieram para o Evangelho e passaram momentos difíceis com a família. Esposos que tentaram separar da esposa, vice-versa, filhos que sofreram terrivelmente porque os pais perseguiram, mas essas pessoas tomaram a decisão de seguir a Jesus porque elas sabem que existe um mundo melhor do que este. Por isso, você nesta noite, ao estar aqui assistindo esse culto, você deixou, quem sabe, um sofá tranquilo onde você poderia estar diante de uma televisão, ou talvez até se preparando para dormir, ou fazendo qualquer outra coisa, você escolheu vir aqui, porque você olha para o futuro, porque você quer um mundo melhor, você quer uma vida melhor que esta, não a presente, mas a futura. Esta é a diferença, evolucionismo e criacionismo. Diante destas perspectivas, vamos agora começar, eu vou parar daqui a pouco, porque a gente vai continuar esse estudo por 3 semanas.
nós vamos agora começar a estudar a questão da imagem de Deus no homem. Depois nós vamos estudar como esta imagem pode ser restaurada no homem e como deve viver uma pessoa que tem a imagem de Deus restaurada em sua vida. Tudo isso aqui nós vamos estudar. Vamos voltar ao texto, o verso 27 aí do capítulo 1 do Gênesis. A Bíblia Sagrada diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus, o homem foi criado. Não sei se você já parou para pensar, o que vem a ser essa imagem e semelhança de Deus no homem? Eu gostaria de ler uma pequena frase que está em um livro chamado Patriarcas e Profetas, na página 18, que está exatamente escrito assim: o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior, como no caráter. Então, quando Deus fez o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, segundo o que nós entendemos, o que a Igreja Adventista prega, é que a imagem de Deus, ela foi colocada no homem tanto na parte exterior como na parte interior. E aí surge uma frase muito interessante que diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Meus amados, a Bíblia aqui está dizendo que o ser humano foi criado. Capítulo 3, 23 é um texto muito conhecido. Romanos 3, 23. Diz assim: pois todos pecaram e carecem de quê, irmãos? Da glória de Deus. Note que o texto de Isaías está dizendo que o homem foi criado para quê? Para a glória de Deus. E agora aqui a Bíblia está dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é isso? Bem, eu tenho aqui um comentário a respeito da palavra glória. O homem criado para a glória de Deus, o homem quando pecou perdeu a glória de Deus. Essa palavra glória, ela tem um sentido de brilho, de aparência gloriosa. E no comentário bíblico adventista, explicando essa questão da glória, diz o seguinte: glória, destituir da glória de Deus significa não haver alcançado a perfeição de Deus, haver perdido sua imagem e estar destituído de sua semelhança. Portanto, quando o homem e a mulher pecaram, a glória de Deus desvaneceu-se do corpo de Adão e Eva. Inclusive, eles eram cercados por uma auréola de luz. Havia um brilho que servia de roupa para Adão e Eva. Eles não precisavam vestir roupa conforme nós usamos. A roupa de Adão e Eva era a glória de Deus. Então eles eram circundados por uma glória de Deus. Assim que Adão e Eva pecaram, esta glória desapareceu. Por isso a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deste brilho, deste caráter de Deus, da natureza de Deus. Então o homem se perdeu. Perdeu a glória de Deus. E agora, eu quero chamar a atenção. Talvez você já leu esse texto, mas nunca pensou nele, conforme eu vou explicar agora. Eu vou ler só mais uns 2 ou 3 textos para terminarmos, porque aí na semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Eu quero chamar a sua atenção agora para Gênesis capítulo 5. Gostaria que você olhasse esse texto. Esse texto é fantástico. Notem o que diz aí o texto de Gênesis 5, verso 1 a 3. Este é o livro da genealogia de Adão. Então aqui é um livro falando sobre a história de Adão, os descendentes dele. No dia em que Deus
criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Note bem. Então aqui está rendo o que é citado lá em Gênesis 1, verso 26 e 27. Então o homem criado por Deus à semelhança de Deus. O verso 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então, assim conta a história. Agora você vai prestar atenção para o verso 3. Note o que está escrito aí. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à semelhança de Deus. É o que está escrito aí? Está escrito assim na sua Bíblia? Como é que está escrito aí? Vamos ver? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. E continua o texto dizendo o seguinte: conforme a sua imagem. Chamou o quê? Adão e Eva foram criados à semelhança e imagem de Deus. Os filhos de Adão, a Bíblia não diz mais que eles foram criados à semelhança de Deus, e sim à semelhança de quem? De quem? De Adão. Não de um Adão antes do pecado, mas um Adão pós-pecado. Todos os filhos de Adão foram criados, gerados sem a glória de Deus. Nós temos resquícios da glória de Deus, da imagem de Deus, nós ainda temos, mas aquela beleza, aquela simetria que tinha Adão antes do pecado, nós não temos mais. Adão, que possuía cerca de 4 metros de estatura, após o pecado, durante os 930 anos, ele aos pouquinhos foi diminuindo, como acontece com qualquer ser humano. Você já notou que quando a pessoa vai ficando mais idosa, ela diminui um pouco de estatura? Já perceberam isso? Pode prestar atenção. E os descendentes de Adão, eles foram diminuindo, apareceram alguns gigantes no mundo, como por exemplo o gigante Golias, que tinha 2 metros e 92 centímetros. Mas de modo geral, o ser humano foi diminuindo a tal ponto de hoje o menor homem do mundo ter 5 centímetros, que tem 18 ou 19 anos de idade. Então a imagem de Deus na parte física foi cada vez mais diminuindo. Na parte intelectual, agora que o homem está voltando aí a colocar a mente para funcionar um pouco mais, mas nem podemos imaginar ou comparar o homem atual com o Adão antes do pecado, não podemos nem imaginar. Adão conhecia todos os seres por nome, ele deu nome para todos. E outra coisa, o homem perdeu também no aspecto espiritual. O homem perdeu. Foi se degenerando, a tal ponto de quando Jesus veio à terra. Semana que vem eu vou falar, se Deus quiser, um pouco sobre isto. Jesus veio à terra depois de 4.000 anos de pecado. Sabe o que o inimigo queria fazer com a raça humana? Desde o momento que ele levou o homem ao pecado, ele queria arrancar, literalmente, Satanás, ele queria arrancar todos os vestígios da imagem de Deus que estava no homem, e Satanás queria implantar a imagem dele no homem. A tal ponto de o livro Desejado de Todas as Nações, a irmã White, dizer, quando ela faz os comentários sobre o endemoniado de Gadara, ela chega a dizer que se Jesus não tivesse vindo a este mundo, Satanás iria levar a raça humana
ao mesmo estágio daquele homem de Gadara. A imagem de Deus estava sendo totalmente destruída do homem. Se eu fosse aqui estudar com os senhores o período chamado intertestamentário, aquele período dos 400 anos entre Malaquias e João Batista, tem muita história aí. Como Satanás trabalhou para destruir, apagar, literalmente apagar a imagem de Deus no homem. Graças a Deus que quando Jesus veio, ele veio para restaurar a imagem de Deus no homem. Amém? E eu termino lendo um texto que vai servir para nós continuarmos na próxima semana. Por favor, eu gostaria que você agora abrisse a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, verso 10. E eu quero fazer apenas uma aplicação aqui e terminarmos. Colossenses capítulo 3, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Jesus veio a este mundo para restaurar a imagem de Deus que tinha sido quase que totalmente apagada do ser humano, e ele veio para restaurar, recriar esta imagem. Eu não sei o que seria você e de mim se nós não fôssemos adventistas do sétimo dia. Não sei. Muitos de nós estaríamos fumando, bebendo, adulterando, talvez vivos. Mas no momento que você e eu aceitamos Cristo, Cristo começou a trabalhar. Ele começou a restaurar a imagem no aspecto físico, mental, social e espiritual. Louvado seja Deus por ter enviado Jesus Cristo a este mundo para fazer o que Ele fez com você e comigo. O meu desejo é que esta imagem que foi perdida no Éden e que Jesus veio para restaurar no homem, Ele possa continuar restaurando na sua vida, fazendo de você um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor cidadão, enfim, que Ele possa continuar trabalhando no nosso coração. E eu pergunto, quantos gostariam nesta noite de dizer: Senhor, continue restaurando a Tua imagem em minha vida? Quantos gostariam de pedir? Deus seja louvado. Que esta imagem possa continuar sendo implantada. Na semana que vem, nós vamos começar a estudar como Deus trabalha para implantar a imagem dele no ser humano. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender este assunto que é de suprema importância para a sua igreja, o nosso desejo e oração. Amém.